A oração é uma obrigação, um dever ou uma necessidade? Nós fizemos um vídeo a respeito da obrigação ou dever da oração. Afinal de contas, a oração é um dever, a oração é uma obrigação, a oração é uma necessidade. A oração é de suma relevância para nós que servimos a Deus. Não tem nada tão relevante do que a oração se nós estamos servindo a Deus. Se é verdade que nós estamos querendo tocar o céu, nós precisamos da oração. Não há poder sem oração. Nós precisamos da oração. O poder de Deus se manifesta através da oração. Se nós formos observar todas as histórias de homens de fé nas Sagradas Escrituras, nós nos depararemos com homens de oração. Se nós formos verificar no Novo Testamento, nós encontraremos a oração como um marco, como um fundamento, como um alicerce para a vida cristã. O próprio Senhor Jesus tinha uma vida de devoção, uma vida de oração, tanto que ele passava o tempo todo orando, tanto que ele passava noites de oração, vigílias de oração. Se a gente pensar em Pedro, em João, em Paulo, são homens de oração. Há quem diga que Tiago tinha os joelhos cheios de calos de tanto orar. A oração é algo fundamental para a vida do cristão, para o servo de Deus. Sem oração, os propósitos não seguem. Sem oração, não há vitória. Nós precisamos orar. Se a gente for meditar nos grandes homens de Deus, e aí eu recomendo para você que gosta de ler, um livro maravilhoso de biografias. Se você tiver acesso às biografias, melhor ainda. Mas tem um livro maravilhoso do Orlando Boyer, que ele fala a respeito de 20 heróis da fé, 20 homens que oraram, buscaram a Deus em oração. E aí a gente poderia citar alguns deles, por exemplo, John Hus, aquele homem que foi queimado na fogueira. Enquanto mais ele se aproximava de Deus na oração, mais Deus revelava o céu. Tanto que ele foi queimado, mas manteve a vida de oração, manteve a vida de devoção e ainda sendo queimado, ele profetizou: vocês podem matar o Hus. Hus queria dizer ganso, mas daqui a 100 anos Deus vai levantar um cisne que vocês não vão conseguir matar. Depois de 102 anos, Martinho Lutero, que enfrentou todo o Império Romano através da oração. Ele enfrentou todo o clero através da oração, porque tinha convicção de que só venceria se fosse através da oração. E ele temia de passar um dia sem orar para que o adversário não vencesse. Por isso que ele queria orar, mantinha vida de oração, pelo menos 3 horas antes de iniciar o dia, ele passava orando. E a gente poderia citar outros. George Miller, por exemplo, era considerado um apóstolo da fé. George Miller mantinha centenas, milhares de pessoas se alimentando no seu orfanato através da oração. Manhã, tarde e noite, orando e alimentando manhã, tarde e noite pessoas no seu orfanato. Alimentou milhares de pessoas durante o seu ministério através da oração. Poderíamos citar também John Wesley. John Wesley, com seu irmão Charles Wesley, também com Whitefield, eles mantinham uma vida de oração, buscavam ao Senhor em oração para que Deus fizesse maravilhas. E na época de Wesley, uma Inglaterra que estava decaída moralmente, mas Wesley mantinha sua vida em oração. Acordava todos os dias às 4 horas da manhã para buscar a Deus, para interceder, para receber de Deus a graça,
para receber de Deus a misericórdia. Você imagina todos os dias, pela manhã, buscando ao Senhor. É o que nós precisamos fazer. Nós precisamos buscar a Deus. Nós precisamos voltar a buscar a Deus. David Brainerd, ele orava insistentemente para que Jesus salvasse os índios da América do Norte. Por muito tempo, buscou a Deus durante muito tempo, crendo que Deus faria e que Deus fez. E a gente poderia falar de Hudson Taylor, William Carey, todos esses mantinham vida de oração. Charles Finney, também um homem de grandes momentos de oração. Spurgeon, Charles Spurgeon, que foi considerado o príncipe dos pregadores, mantinha uma vida em devoção, uma vida de oração. Hoje, nós estamos chegando numa sociedade, numa geração muito ligada ao mundo virtual, muito ligada à internet, muito ligada ao Facebook, ao Instagram, ao TikTok, ao Kawaii. Isso são coisas boas, é boa. Inclusive eu estou aqui agora no YouTube falando a respeito da oração. É muito bom as redes sociais, desde que não vicie você, desde que não te tire da oração, não retire de você o desejo de orar. Nós precisamos voltar à oração. Eu preciso voltar à oração. Eu conheci homens de Deus de muita oração. Um homem como o pastor José Gomes dos Santos, era um homem que orava 12 horas. 8 horas era uma coisa comum para ele orar. Que coisa linda, buscar ao Senhor. Nós poderíamos citar outros homens de Deus, outras mulheres de Deus que mantinham a vida de oração. Mas eu tive o privilégio de conhecer grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus que tinham a vida de oração. Para a glória de Deus, minha mãe era uma mulher de oração, é uma mulher de oração, porque ainda está viva, eu quero que ela viva muitos anos, mas era uma mulher e é uma mulher de oração, de muita oração. Minha mãe está chegando aos 78 anos, mas uma vida de devoção, uma vida de oração. Meu pai, uma vida de oração. Nós aprendemos a ter uma vida de dependência a Deus. Para a glória de Deus, eu nasci, naquela época que eu era criança, eu sofri muito bullying, porque não chamava o povo de gospel, de evangélico, chamava a gente de protestante. E nós éramos criticados. Hoje, graças a Deus, a sociedade vem evoluindo, as pessoas estão sendo esclarecidas, vindo ao esclarecimento, estão buscando a palavra, estão buscando a Deus, mas é crucial, é super importante a vida com a oração. Manter uma vida de oração é manter o céu perto de você, é manter o céu dentro de você. Se você quer ver o céu por dentro, se você quer descobrir os mistérios de Deus, você precisa manter uma vida de devoção, uma vida de oração. Portanto, a oração não é apenas um dever. A oração não é apenas uma obrigação. A oração é necessidade. A oração é sintonia com Deus. A oração é um princípio. A oração é um fundamento. A oração é um alicerce. Nós precisamos de oração. Nós queremos conquistar o mundo na evangelização. Precisamos da oração. Nós queremos conquistar os vizinhos, precisamos da oração. Nós queremos conquistar pessoas, precisamos da oração. Seja o que for, nós precisamos manter a vida em oração. E a oração não é só aquela de joelho. A de joelho é importante, mas a oração que Paulo ensinou foi a oração sem cessar, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Senhor. Portanto, eu preciso de oração, eu preciso manter a minha vida em devoção, em oração, para que Deus me revele os mistérios do seu reino, para que Deus me utilize através da sua palavra, através da oração. Por isso mesmo, eu desejo muito orar, eu desejo muito estar entre os que oram a Deus.
E eu preciso convencer essa geração que está vindo, essa geração, que seja geração milênio, que seja a geração Z, que seja geração alfa, que seja geração beta. Eu preciso influenciar essa geração, essas gerações, para que eles venham a orar. A geração milênio até conhece, a geração milênio ainda provou dessa vida com Deus de oração, mesmo porque não tinha essa interação tão grande com a internet, com o celular. Depois que veio o boom de crescimento da informatização, da internet e dos meios de redes sociais, as pessoas se distanciaram muito da oração. Mas é o momento de nós estarmos na oração, na devoção, na busca da oração. Eu quero orar.